Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, transmitindo 24 horas por dia a mensagem da esperança, a mensagem de que Jesus em breve voltará. E esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Juntos, a gente está aqui todos os dias, estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, orando juntos. É uma alegria estarmos aqui com você, aqui nesse programa estudando a Palavra de Deus. E lembre-se de compartilhar a palavra. Lembre-se de compartilhar através das redes sociais, através do canal que aparece, os canais que aparecem aqui. Você pode baixar o vídeo, pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode entrar no canal, no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, e aí então baixar vídeos, você pode, enfim, pedir estudos bíblicos, você pode ler vários artigos que tem ali e então crescer espiritualmente. Eu convido você também para buscar, seguir a gente nas redes sociais, Twitter e também no Facebook, PR Evandro Fávero, tudo bem? E ali a gente posta todos os dias uma mensagem também do capítulo do dia do Reavivados por Sua Palavra. Bom, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e antes de abrirmos o capítulo 2 de Eclesiastes, nós vamos então fazer uma oração para juntos buscarmos a iluminação do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela certeza de que o Senhor cuida de nós. Dá-nos, ó Deus, a tua sabedoria e ilumina-nos para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 2. Ontem nós começamos este tremendo livro escrito por Salomão e a gente viu ontem que Salomão ele faz aqui uma recomendação contra a vaidade, fala que tudo é passageiro e ele mostra o verdadeiro estilo de vida feliz que um filho de Deus pode levar, ou seja, um estilo de vida que confia, uma vida que confia em Deus, que deposita nas mãos do Senhor a sua confiança. O capítulo 2, ele segue nessa linha de raciocínio e ele fala sobre a vaidade, ou seja, a vaidade das possessões, mostra que tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, as coisas são passageiras. Ele faz uma reflexão da sua própria vida. Salomão teve uma vida de abundância, teve tudo o que poderia um homem desejar ter, teve muitas mulheres, teve muito dinheiro, teve muita fama, teve muito poder. Os 3 P's que o ser humano procura ou que o ser humano busca, Salomão teve. Ele teve poder, ele teve prestígio e ele teve posses. Mas ele começa a refletir um pouquinho na sua vida e em como tudo isso acabou levando ele para longe do Senhor. Então vamos dar uma olhada em alguns versos. Vamos lá. O versículo 4 diz assim: Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Veja, ele vai falando um pouquinho, é um relatório de como foi a sua vida. Aí ele diz: Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis, tesouros de províncias, provi-me de cantores, de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. O que Salomão está apresentando aqui é que ele, ao longo da sua vida, ele se propôs a satisfazer o apetite e a paixão do seu coração. Porém, na sua mente, ele queria satisfazer a apetite e a paixão com moderação, ou seja, ele se propôs a avançar, porém, prudentemente, ele não queria exceder. Mas aqui nós vemos um grande erro, que é o seguinte: essa é a intenção da maioria das pessoas que cedem aos prazeres sensuais e que pecam. Ou seja,
utilizar moderadamente as coisas erradas. Sabe que utilizar moderadamente as coisas erradas é um engano fatal e diabólico. Um exemplo. Muitos dizem assim: eu não sou um bêbado, eu apenas bebo moderadamente. Eu bebo socialmente. Outras pessoas dizem assim: eu não sou um adúltero, eu apenas olho de vez em quando algum site imoral. Algumas pessoas dizem assim: eu não sou um corrupto, de vez em quando só uma mentirinha. Então, utilizar ou praticar moderadamente hábitos errados desenvolve um caráter, desenvolve hábitos que vão formar o seu caráter. Lembre-se disso. Hábitos repetidos formam o seu caráter. E o seu caráter vai conduzir você para o céu ou para a perdição. E esses hábitos são fruto das decisões que nós tomamos diariamente. Se eu decido agir independentemente de Deus, sozinho, ou seja, sem orar, ou seja, sem buscar na Bíblia a orientação, se eu decido agir de maneira autossuficiente, é muito mais fácil de eu errar. Então, para que eu tome decisões sábias, para que eu não condescenda com o pecado, com as coisas erradas, eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. É interessante que Salomão era sábio. Aliás, quando ele começou o seu reinado, Deus deu a oportunidade para Salomão pedir o que ele quisesse pedir, e ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria, por isso Salomão escreveu milhares de provérbios, por isso Salomão construiu o grande templo, o santuário de Salomão, por isso Salomão foi um dos grandes reis, talvez o maior rei de Israel, por isso Salomão fez grandes coisas, por isso Salomão venceu a todos os seus inimigos, por isso Salomão adquiriu fama e prestígio entre todas as nações da sua época. Ele era um homem sábio, ele era um homem que tinha sabedoria. Agora, por que então ele pecou? Porque ele então se afastou paulatinamente de Deus? Porque ele contraiu 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas? Se ele conhecia a palavra de Deus, o que a Bíblia fala, por que ele se afastou tanto? O problema é que o pecado não acontece de um dia para o outro. A gente vai cedendo aos poucos. Ninguém se afasta da igreja do dia para a noite. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. A pessoa começa aos poucos, dando pequenos passos, fazendo pequenas concessões. Ele primeiro deixa de orar, depois ele deixa de ler a Bíblia, depois ele deixa de ir constantemente para a igreja, depois ele deixa de ser fiel, deixa de devolver para Deus aquilo que é a parte dele. Depois ele deixa de louvar o Senhor. Depois ele deixa de estudar. Depois ele deixa de ir definitivamente da igreja. Quando ele percebe, ele está longe de Deus, afundado no pecado, afundado nos vícios, fazendo aquilo que é errado, transgredindo a lei do Senhor, entristecendo o coração de Deus e prejudicando a sua própria vida, a sua saúde, a sua família, a vida dos seus amigos. Então, querido amigo, não vale a pena. Não vale a pena fazer concessões. Diga não. Não para o pecado, não para a tentação e sim para Jesus. Amém? O que mais diz o livro de Eclesiastes no capítulo 2? Ele diz assim, ó. Vamos continuar a leitura. Considerei, aqui Salomão falando, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E ele diz, eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, as coisas materiais passam. O verso 13, ele diz, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Ou seja, o que ele está dizendo é que vale a pena adquirir a verdadeira sabedoria. Depois, ele diz assim no verso 17, pelo que eu, ou seja, pelas decisões erradas que ele tomou, pela correria da vida, por fazer concessões, eu aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol.
E depois ele diz o seguinte no verso 24: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, ele diz, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe. Você percebeu? Salomão buscou a sabedoria, buscou o conhecimento e buscou a alegria em todos os prazeres desta vida terrenal e só encontrou frustração, só encontrou tristeza, só encontrou decepção, até que ele chegou no final da vida a uma conclusão. A verdadeira alegria vem de Deus. Então ele diz, é Deus quem dá a verdadeira sabedoria, é Deus quem dá verdadeiro conhecimento, é Deus quem dá prazer verdadeiro ao homem. É da vontade de Deus que seus filhos desfrutem de prazer, de alegria, das bênçãos do trabalho, que eles encontrem prazer nas suas tarefas, que sejam bem-aventurados, felizes, que a sua família seja unida, que não haja dissensão, brigas entre irmãos, entre amigos, que todos vivam em união. Essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus. Mas é o Senhor quem concede isso. É o Senhor quem dá verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento e verdadeiro prazer. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Por isso, eu quero fazer uma oração por você agora, para que você tenha isso em mente, para que você busque isso do Senhor, para que você busque isso de Deus, para que você coloque a tua família na presença do Senhor. E se porventura você está se afastando dos caminhos de Deus, porventura se você está sentindo vontade, desejo de andar longe do Senhor, eu quero orar por você agora, para que você se fortaleça, para que você tenha o sincero desejo de buscar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, as coisas dessa vida podem parecer alegres, felizes, prazerosas, e até são, mas elas são passageiras. Muitas coisas são falsas, enganosas, e também são passageiras. Por isso, nesse momento, nós queremos pedir do Senhor a verdadeira alegria. Ajuda-nos a andar em Teus caminhos e a não nos desviarmos, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita, andarmos segundo a Tua vontade. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.